Imagine viver em uma época onde não existiam computadores, eletricidade ou máquinas modernas, e mesmo assim, algumas das mais brilhantes mentes da história criaram invenções que até hoje nos deixam perplexos. Como eles conseguiram isso? Que segredos essas civilizações possuíam? Hoje, vamos explorar 10 tecnologias antigas que eram muito mais avançadas do que você jamais imaginou. Prepare-se para descobrir os mistérios por trás de invenções que desafiaram o tempo e surpreendem até os maiores cientistas e engenheiros modernos. Você está prestes a embarcar em uma viagem por um passado cheio de inovações surpreendentes. Na antiga China, a precisão na medição do tempo era crucial, impulsionando o desenvolvimento dos relógios de água, conhecidos como clepsidras. Estes dispositivos eram utilizados em centros urbanos e nos palácios imperiais, não apenas para marcar o tempo com exatidão, mas também para acionar sinos de tambores, indicando as horas. A engenharia por trás dos relógios de água era tão sofisticada que permitia seu funcionamento quase ininterrupto. Isso evidencia a notável complexidade da ciência chinesa muito antes da invenção dos relógios mecânicos. Ao longo da Idade Média, as espadas feitas de aço de Damasco eram amplamente reconhecidas por sua excepcional resistência e borda afiada, capaz de cortar outros metais com facilidade. A técnica utilizada para forjar essas lâminas incríveis permaneceu envolta em mistério por séculos, até que pesquisadores contemporâneos começaram a desvendar seu segredo. O aço de Damasco, com suas características distintas e onduladas, era produzido por meio do uso de nanotubos de carbono, uma tecnologia que só seria redescoberta na era moderna. Como os ferreiros antigos conseguiram dominar uma técnica tão avançada permanece um enigma. Este é mais um exemplo impressionante de como o conhecimento antigo frequentemente nos surpreende com sua complexidade e sofisticação. Muito antes da Revolução Industrial, os romanos já faziam uso de moinhos de água para realizar tarefas em grande escala. Um exemplo notável é o moinho de água de Barbegal, na França, que remonta ao século II d.C. Com um complexo composto por 16 moinhos operando em série, os romanos alcançaram um feito impressionante para a época. Esse sistema possibilitava a produção em massa de farinha, crucial para o abastecimento das grandiosas cidades romanas. A bateria de Bagdá, descoberta em 1938, é outro exemplo impressionante de uma tecnologia antiga e incomum. Trata-se de um conjunto de jarros de barro, datados de aproximadamente 200 a.C., que, ao serem preenchidos com um líquido ácido como vinagre, geram eletricidade. Alguns pesquisadores acreditam que essas baterias antigas eram usadas para galvanizar objetos de metal, como joias, enquanto outros sugerem que poderiam ter sido utilizadas em rituais religiosos. A verdadeira função dessas baterias ainda permanece um mistério, mas elas sugerem que o conhecimento sobre eletricidade pode ter sido muito mais antigo do que se imaginava. Herón de Alexandria, um renomado engenheiro e matemático da antiguidade, ficou famoso por suas inovações tecnológicas que pareciam à frente de seu tempo. Entre suas criações estavam as ferramentas de perfuração automáticas, que utilizavam o poder do vapor para acionar um sistema de engrenagens e furar materiais com precisão. Seu trabalho era tão visionário que muitos acreditam que, se seu conhecimento tivesse sido preservado ao longo dos séculos, a Revolução Industrial poderia ter ocorrido muito antes. As invenções de Herón mostram que a automação não era uma ideia estranha para os engenheiros antigos, demonstrando que a busca pela eficiência e pela tecnologia avançada transcende as barreiras do tempo. O Circo Máximo de Roma foi um dos maiores estádios da história antiga, com capacidade para mais de 150.000 pessoas. Seu design arquitetônico era altamente avançado para a época, contando com sistemas de drenagem, arquibancadas de pedra e uma pista oval que permitia corridas de bigas épicas. Este estádio gigante, inaugurado no século VI a.C., foi palco de eventos que inspiraram os modernos complexos esportivos. O Circo Máximo é um exemplo claro de como os romanos eram pioneiros na construção de infraestruturas públicas e de entretenimento em grande escala. Além disso, o local também sediava competições atléticas, jogos de gladiadores e outros espetáculos populares que faziam parte da vida pública romana.
Sua importância cultural e histórica perdura até os dias atuais, sendo um marco da engenharia e da organização social da antiga Roma. De acordo com uma antiga lenda romana, um artesão apresentou ao imperador Tibério um copo de vidro que, ao ser jogado no chão, não se quebrava, mas apenas amassava. O imperador ficou encantado com a inovação, porém temeroso de que tal tecnologia pudesse desvalorizar o ouro e a prata, ordenou a execução do inventor para manter o segredo. Embora não haja provas concretas da existência do vidro flexível, a história tem intrigado estudiosos ao longo dos séculos. Seria possível que os romanos tenham descoberto uma tecnologia perdida que desafia as propriedades físicas que conhecemos hoje? Os romanos eram mestres da construção, e um dos seus maiores legados é o concreto romano, conhecido pela sua durabilidade incomparável. Enquanto as estruturas de concreto modernas mostram sinais de deterioração em poucas décadas, o concreto romano apresenta uma resistência crescente ao longo do tempo. A fórmula precisa desse material, que incluía cinzas vulcânicas, cal e água do mar, foi fundamental para a construção de obras impressionantes como o Panteão e o Aqueduto de Segóvia, que resistem ao teste do tempo. Atualmente, cientistas buscam desvendar os segredos do concreto romano para tentar reproduzi-lo e aplicá-lo em construções mais sustentáveis e duradouras. Considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Farol de Alexandria foi uma conquista impressionante da engenharia. Construído no século III a.C., esse farol era uma torre com cerca de 130 metros de altura, contando com espelhos de bronze que refletiam a luz solar durante o dia e fogueiras à noite. O objetivo principal era orientar os navios para o movimentado porto de Alexandria, no Egito. A construção do farol envolvia técnicas arquitetônicas e de engenharia avançadas que só seriam vistas novamente muitos séculos depois. No entanto, toda essa tecnologia incrível foi perdida quando o farol foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos XII e XIV. Encontrado em um naufrágio no mar Egeu, o mecanismo de Anticíter é uma das maiores maravilhas da engenharia antiga. Esse dispositivo grego, datado de cerca de 200 a.C., é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Ele era usado para prever eventos astronômicos, como eclipses e posições planetárias, com uma precisão surpreendente. Sua complexidade é tão avançada que, durante muito tempo, cientistas acreditaram que um dispositivo desse tipo não poderia ter sido criado antes do século XIV. Como essa antiga civilização foi capaz de desenvolver uma tecnologia tão sofisticada? O mistério ainda desafia os especialistas até hoje. Caros aventureiros, chegamos ao desfecho de mais um emocionante vídeo repleto de adrenalina e desafios. Se você apreciou nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas possam se unir à nossa jornada cheia de mistérios. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores, por que esperar mais? Junte-se a nós e aventure-se pelo desconhecido, desvendando os segredos do mundo ao nosso lado. Inscreva-se agora mesmo e mergulhe de cabeça nessa experiência ímpar. A espera acabou, venha fazer parte dessa incrível jornada rumo ao desconhecido.